Com muita alegria que informo que estamos voltando nossos cultos jovens de tarde, após quase 2 anos, né, sem fazermos um culto jovem. E um assunto que foi tão falado durante essa pandemia, uma profecia lá em Apocalipse 13. Apocalipse 13, no versículo 15 em diante, ele fala assim, ó. E lhe foi dado comunicar a folha com a imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer, quantos não adorasse a imagem da besta. Todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fonte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número de seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. Em Apocalipse 14, depois repete de novo, fala assim, ó. Seguiu este outro anjo dizendo, em grande voz, se alguém adora a besta, a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos na presença do Cordeiro. Então, nesses últimos dias, a gente ouviu muito sobre a imagem da besta, sobre a marca da besta, e começou a se cogitar diversas coisas que podia ser a imagem da besta. E então, nós do Ministério Jovens tivemos a ideia, vamos fazer um debate sobre esse assunto? E convidamos algumas pessoas inteligentes para estar aqui conosco. Temos até um youtuber conosco. Então, e convido a igreja também a participar. Quando tiver uma dúvida, quando tiver algo que queira colocar também, está convidada para falar. Sim, eles vão se apresentar, né? Começa ali pelo Ezequias e depois vem cada um se apresentando. Boa tarde a todos que estão aqui, né? Um bom sábado para você. E para você que está nos assistindo também, eu sou Ezequias, membro da Igreja Adventista Santo Antônio aqui, bem conhecido, né, Marco? Familiar aqui, né? Congregamos aqui praticamente eu diria, acho que mais de 25 anos, né? Mais de 25 anos, a minha esposa está em casa também, está participando, está acompanhando com a minha filha, e eu tenho certeza que mais irmãos também, então é um prazer estar aqui. Talvez a gente não responda todas as perguntas, mas vamos tentar, na medida do possível, tirar algumas lições e esclarecer algumas coisas, né? Estão me ouvindo aí? Boa tarde a todos, feliz sábado ainda, né? Feliz sábado. É uma grande alegria estar aqui com os irmãos novamente. Acho que a maioria dos irmãos já me conhece, eu estive aqui há umas 2 ou 3 semanas atrás, trazendo a mensagem. Meu nome é Fernando, eu sou membro da Igreja Adventista 9 de Julho, aqui do Distrito mesmo, de Ferraz de Vasconcelos. Estou aqui com a minha esposa, Renata, está ali sentadinha com os meus 2 filhos, o João e o Gabriel. E é uma alegria participar aqui, ajudar, né, naquilo que a gente pode, e crescer juntos em conhecimento, né? Esse tema ele é muito importante. E os irmãos que estão nos acompanhando em casa também, que Deus possa abençoar a cada um de vocês também. E é isso aí, vamos discorrendo. O nome do seu canal, se alguém quiser seguir lá, qualquer? O canal chama-se Cidadão Celestial. Tá? A gente começou esse projetinho aí no começo desse ano e graças a Deus tem crescido bastante, já estamos nos aproximando aí dos 300 inscritos. Aí se você quiser se inscrever, dá uma olhadinha lá, a gente fala bastante de profecia, tem algumas meditações também. Inclusive uma classe bíblica do Apocalipse também que a gente Então vamos já começar com uma pergunta clássica, né? A gente, para falar da marca da besta, primeiro nós temos que saber quem é a besta, ou quem são a besta. Fernando, você pode já começar respondendo essa pergunta para nós? Vamos lá. As bestas, né? As famosas bestas lá de Apocalipse no capítulo 13. Bom, ali a gente tem 2 bestas, uma que sobe do mar e uma outra besta que sobe da terra. Então, de uma forma bastante resumida,
Quem está com a Bíblia aí pode nos acompanhar na leitura, e você que está em casa também, se possível, é importante que você tenha a Bíblia em mãos e acompanhe conosco a leitura. Então, a primeira besta, ela está descrita em Apocalipse 13, a partir do verso 1 até o 10, e diz o seguinte no verso 1: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso, boca de leão, e deu-lhe o dragão o seu trono, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Agora aqui é importantíssimo, esse texto é chave para a gente identificar essa besta, a partir do verso 4. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Só até aqui. Então, essa besta que a gente identifica que ele é um poder religioso. Por quê? A gente sabe que pela palavra de Deus, quando a gente vai para o livro de Daniel, lá no capítulo 7, diz que besta, que significa animal, o termo intercambiável, significa poder, rei ou reino. Então a besta a gente já identifica como sendo um poder. Em Apocalipse 17, verso 15, fala que águas significam povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, então este poder surgiria de um lugar densamente povoado. E esses textos que nós lemos aqui, versos 4, 5 e 6, está dizendo que abriu a boca em blasfêmias contra Deus, ou seja, é um poder religioso que atenta contra o tabernáculo de Deus, o santuário celestial. E agiu durante quanto tempo? Ali tem um período de tempo marcado no texto. São 42 meses. A gente entende em profecia que dias a gente se converte em anos, conforme está lá em Números 14, 34, Ezequiel 4, 6 e 7. Cada dia a gente converte por um ano. Então a profecia, ela tem esse... Deus ele utiliza símbolos em miniatura para representar uma realidade maior. Então a gente aplica isso tanto à besta quanto ao período de tempo. Aí eu pergunto para os irmãos, nós somos historicistas, né? Não é isso, Ezequias? Como adventistas do sétimo dia, nós interpretamos as profecias com um olhar na história. Aí quando eu pergunto para vocês, qual foi o poder religioso, quando a gente pega 42 meses vezes 30, convertendo o calendário judaico, 30 dias, vai dar quanto tempo? 1260 dias, 1260 anos. Qual foi o período que agiu durante 1260 anos um poder religioso que abriu a boca em blasfêmias contra Deus, perseguiu os santos, como o texto que a gente está dizendo aqui? Só existe um poder. Quer responder aí, Ezequias, para me ajudar aí a identificar essa besta do mar? Isso, acho que até o Fernando aqui já deu uma explicação aqui necessária para a introdução, né? Ele já explicou. Quando nós estudamos o capítulo 13 deve ser um capítulo hoje estudado por todo cristão. Ele mostra então essa atuação dessas duas bestas. Uma emergindo do mar, que levanta do mar, e uma que emerge, que levanta da terra. Então a gente, pegando na questão profética, nós entendemos que na profecia ela vai identificar dois sistemas, dois governos. E esse governo, ele se estende, ele cresce, ele desenvolve. E a gente sabe muito bem que a gente precisa então chegar numa conclusão para que a gente possa descobrir qual é essa besta que emerge do mar, que é do versículo 1 até o 10, e depois a gente acompanha do versículo 11, se eu não estou enganado, vamos virar aqui, do versículo 11 até o versículo 18. Ou seja, a gente vai entender aqui que essa primeira besta de Apocalipse capítulo 13, vamos até adiantar um pouquinho, ela está centralizada no catolicismo romano. Por quê? Quando você pega o grande conflito, eu estudei o grande conflito, achei muito interessante. 70% do grande conflito, ele explica como que foi o sistema de Roma.
o que aconteceu, como perseguia os cristãos, toda a história vai desenrolando ali. 70% do grande conflito, ele fala sobre isso. E depois você vê aqui, a partir do versículo 11, que essa segunda aqui, que ela se levanta da terra, ela está centralizada numa nova Roma. Então, do versículo 1 até o 10, a antiga Roma, o que ela fez? O que foi estabelecido? E depois do versículo 11 até o versículo 18, aqui fala o desenrolar de uma nova Roma, ou seja, está centralizado nos Estados Unidos. Mas por que nos Estados Unidos? Né? A gente começa a estudar um pouquinho, eu tenho um livro que chama O Último Império. Eu acho interessante esse livro, que seria bom todo adventista ter esse livro. Aqui, ó. Ele tem aqui, ó. Vou até mostrar aqui para vocês. Sensacional esse livro aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse livro tem como título A Nova Ordem Mundial e a Contrafação do Reino de Deus. Sensacional. Se você não tem, adquira ele, que vai te explicar muitas coisas importantes. E tem o outro que nós adquirimos agora, Apocalipse 13. Esse Apocalipse 13, ele nos mostra, que tem outro, que ele trouxe tudo aqui, né? Apocalipse 13 aqui, ó. Tá? Leis dominicais, boicote econômico, decreto de morte e perseguição religiosa. O que poderia realmente acontecer? Então ele explica o porquê, está nos dizendo que a besta que emerge da terra está centralizado na Nova Roma, ou seja, nos Estados Unidos da América do Norte. Tá? Esse livro, o Grande Império, ele explica que filosofia que a América desenvolveu. E a América cresceu para desenvolver uma filosofia. Que filosofia que ela desenvolveu? A filosofia de um novo mundo, de um novo sistema, de uma nova ordem. Então, a partir do versículo 11, a gente estuda na profecia o que seria então essa segunda besta. Então agora os dois aqui desventou as duas bestas. Uma que emerge do mar, outra que emerge da terra. E então, em um resumo, o que seria a marca da besta? Essas duas bestas agora, um é poder religioso, um é poder civil. Como que elas juntas agora vai poder marcar o povo na testa, na mão? São três coisas diferentes. Uma imagem, outra é o sinal e outra a marca. Então são três coisas distintas, né? Diferente. O sinal, depois a marca. Então o sinal, a marca e a imagem. São coisas totalmente distintas, diferentes. Para você estudar a marca, Marco, você precisa estudar o sinal. O sinal de quem? Do Criador. O selo de Deus. Então, se você pegar a sua Bíblia, você abrir em Gênesis, capítulo 2, você pode acompanhar aí, Gênesis capítulo 2. No versículo 1, 2 e 3. Vamos ver aqui. No versículo 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo. Havendo Deus terminado no dia sétimo. Mostra Deus aqui como o Criador. Deus o Criador. E a gente continua a leitura. Havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou neste dia. Então, o sétimo dia tem um significado muito importante. E continua, de toda a sua obra. E abençoou Deus o dia sétimo. Então, Deus tem um dia específico. Algo especial aconteceu nesse dia. Aí continua. Abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Ou seja, Deus tinha um propósito quando Deus santificou esse dia. Que propósito que ele tinha quando ele santificou esse dia? Ao você criar alguma coisa e você abençoar, santificar e você descansar nesse dia, tem um propósito. E aí continua. Porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então aqui nós já temos a identidade de Deus. Aqui nós já temos a identidade de Deus como Criador, como proprietário e o que Ele fez. Então, esse selo de Deus aqui, ele já é identificado
como seu selo. Tá? Se o Fernando quiser tirar mais alguma coisinha para que nós possamos então ampliar esse conhecimento. Perfeito, é isso mesmo. Para a gente poder, tudo no Apocalipse, você tem o tipo e o antítipo, né? No Apocalipse existe o clímax do grande conflito. Quando a gente vai para o Apocalipse 13, nós temos uma coisa muito interessante, só complementando isso que o Ezequias falou, que o dragão, a besta do mar e a besta da terra são uma contrafação da Trindade. Por exemplo, quando você vai para o livro de Daniel no capítulo 7, você tem ali a cena de Jesus Cristo, Filho do Homem, se chegando ao ancião de dias, que é Deus, né? E Deus dá a ele o domínio e autoridade sobre povos, nações, enfim, é o que o texto ali diz. Agora, quando você vai para o Apocalipse 13, se a gente voltar lá para o Apocalipse 13, olha só que interessante, quando a gente lê a segunda parte do verso 2 de Apocalipse 13, está dizendo que e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Ou seja, o dragão, querendo ser Deus, ele dá o seu trono para a besta do mar. E essa besta do mar representa Jesus Cristo. Olha que interessante, no verso 3 está dizendo que a besta do mar, uma das suas cabeças foi ferida de morte. Mas o que aconteceu com essa ferida de morte? Ela foi o quê? Foi curada, assim como Jesus morreu e ressuscitou. E quando a gente vai para a besta da terra, você vê que no capítulo 13, verso 13, dá uma olhadinha aí, ó, Apocalipse 13, verso 13, está dizendo que a besta da terra opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu diante dos homens. Quem a besta da terra representa? O Espírito Santo. Quem foi que fez descer fogo do céu quando a gente vai lá para Atos 2? Então, exatamente. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque para a gente entender as coisas como elas funcionam no Apocalipse, a gente tem que buscar entender o que é verdadeiro. Então, o dia verdadeiro é o sábado. Por que a gente fala que o dia de guarda verdadeiro é o sábado? Porque tem essa conotação de ser o selo, o sinal. Porque no sábado você tem essas três características que nos selos dos tempos antigos tinha, né? Que é o nome ali do rei, no caso, né? O rei que tinha o seu selo, que ele selava ali um documento, por exemplo, tinha essas três características, né? Que é o nome, a jurisdição e o cargo. O único mandamento que tem essas três informações é o sábado. O nome de Deus, o cargo, né? Que ele é o criador, e a jurisdição, que é a terra, o mar e as fontes das águas. Então, para a gente poder entender o que é a marca da besta, só pode ser um dia em oposição ao dia verdadeiro de guarda, que é o sábado. E se você for para os mandamentos, Deus ali ele identifica esse dia específico, né? Desculpa. Você vê que Deus diz, né? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias, né? Criou. Então ali Deus identifica o sétimo dia como sábado. Aí você vai para Ezequiel, capítulo 2, capítulo 20, perdão. Está aqui, ó. Se você for ver a partir do versículo 20, Ezequiel 20 diz assim: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim, Deus, e vós, para que saibam, olha que interessante isso, que eu sou o Senhor vosso Deus. Então nós temos realmente esse sinal. Qual? O sábado. E depois a gente vai ver a outra questão, que no caso é a marca da besta, que se refere ao domingo, tá? Exatamente. Outra coisa interessante, o livro de Isaías, no capítulo 8, se eu não me engano, verso 16, fala: resguarda a lei, né? Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Quando a gente vai para o livro de Deuteronômio, os irmãos quiserem acompanhar ali, Deuteronômio, então o selo realmente ele está na lei, conforme esse texto do livro de Isaías. Aí quando você vai lá para o livro de Deuteronômio, no capítulo 6, você tem uma linguagem muito interessante ali. Deuteronômio capítulo 6, verso 8, diz o seguinte, ó: também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. É uma linguagem muito parecida com o que a gente vê no Apocalipse, que a marca da besta seria colocada onde? Na fronte e sobre a mão.
E quando a gente vê para esse texto, se você lê depois o capítulo 5, está falando ali justamente dos 10 mandamentos. Moisés repetindo para o povo de Israel. A gente está estudando agora a lição da escola sabatina, né? O livro de Deuteronômio. Então, este sinal na mão e frontal aos seus olhos é a lei. E a marca especificamente é o 4º mandamento, o sábado. Então, a gente tem muita base bíblica, né, para afirmar isso, que realmente o selo de Deus trata-se do 4º mandamento. Sim. Só uma pergunta agora. Quando você falou de sinal na mão, na testa, na fonte, é simbólico, é literal? A besta vai vir e selar você assim com um selo na sua testa? É algo simbólico? Como fazer? Bom, nós entendemos que esse é um assunto bastante polêmico, né? Muitas pessoas, elas, conforme vai mudando a tecnologia, elas vão falando, código de barras agora é a marca da besta. Teve gente que recentemente falou até das vacinas, né, como sendo a marca da besta. Passaporte da vacina, né? Exatamente. Mas nós entendemos que a marca da besta, assim como também o selo de Deus, ele é simbólico. Não é algo literal que vai ser marcado literalmente na sua testa, né, que você vai andar de repente com algum símbolo ali. Então, quando o texto ele fala que será colocado na fronte, isso tem a ver com a ideia de que a parte do nosso cérebro onde nós tomamos decisões é o lobo frontal, né? Então, isso tem a ver com decisão, tem a ver com adoração. O tema central no Apocalipse é adoração. Quem você adora? É a Trindade ou é o dragão e as suas bestas? Qual o dia de guarda você obedece? É o sábado verdadeiro de Deus, como o sinal da criação, ou é o domingo, que é o dia falso, né, que nós já identificamos aqui como sendo oposição ao sábado? Então, você imagina que, por exemplo, se fosse uma coisa literal, imagine, eu até estava assistindo uma palestra na internet falando a respeito desse tema, e o pastor ele falou assim, imagina uma pessoa, por exemplo, que recebeu de forma literal, né, uma pessoa que obedece os mandamentos de Deus, que é sincero, mas por um descuido ele recebeu ali um chip ou uma vacina e de repente ele não sabia, então ele vai se perder por causa disso? Então não, assim, o selo, a marca, quando a gente fala nesses termos, a gente fala de forma simbólica, porque tem a ver com o cerne da questão, é a adoração e você se posicionar do lado correto de forma consciente. Esse é o grande X da questão. Então, respondendo a sua pergunta, resumindo, é simbólico, não é literal. É interessante porque esse livro aqui, ele explica para nós, o Apocalipse capítulo 13, até marquei aqui para a gente ter uma ideia melhor, né? Para a gente ter uma resposta mais convincente, mais segura, né? O Fernando citou muito bem aqui, até a parte aqui da adoração, um dos temas centrais do Apocalipse, né? Eu estou lendo aqui na página 108, tá bom? Então nós temos vários livros que nos ensinam grande conflito, nós temos preparação para a crise final, então nós temos também assim, esse recurso para que a gente possa então ter uma ideia do que seria. Aqui nos diz o seguinte, os ímpios, muito profundo isso, os ímpios, eles podem receber a marca da besta na testa ou na mão. Então os ímpios podem receber a marca da besta na testa ou na mão. E aqui nos diz, isto é, eles podem receber a marca da besta por convicção, ou seja, na mente. E ele continua, ou podem recebê-la por questão de conveniência, na mão. Ou seja, desobedece, não obedece, passa por cima, não atende esse apelo. E aí ele continua dizendo o seguinte, cedendo à pressão espiritual da besta. Como a gente falou que a besta é um governo, um sistema que impõe, então quando o sistema impor lá, quando esse sistema for votado por lei, obviamente, quem não tem conhecimento, ele vai fazer o quê? Ele vai desobedecer. E pelo fato dele não ter conhecimento, ele vai rejeitar, ele vai desobedecer, ele vai trabalhar e vai achar que é uma coisa normal. E aí ele continua explicando aqui uma coisa muito interessante.
embora não creiam no discurso dela, por outro lado, as pessoas podem receber o selo de Deus apenas na testa. Olha que interessante. Por isso que é bom, Marco, você estudar. Quando você estuda, você sabe a forma que o inimigo vai trabalhar. Então você fala, opa, peraí, o chip não seria uma tolice muito grande, né? Por exemplo, eu não ia querer colocar, você querer colocar, e muitas pessoas que não é adventista também ia rejeitar, se soubesse, uma coisa absurda. O código de barra é apenas uma identificação de produto, de alguma coisa. Você vai no mercado, você compra lá um sal, alguma coisa, já tem lá o código que fica mais fácil o acesso, então não seria isso. Então a gente vê que é algo muito mais amplo, muito mais grande, essa marca complexo, da besta, né? tá bom? Muitas pessoas, elas tentam identificar o que é a marca da besta, mas não sabe quem é a besta. Exatamente. Né? Então, para você também, uma chave para você entender o que é a marca da besta, você primeiro precisa identificar o que é a besta. E como nós já identificamos aqui que as duas bestas que sobem do mar e da terra, um poder religioso e um poder civil, aí fica muito mais fácil de você entender que esses poderes, eles estão em oposição direta contra Deus, em oposição direta contra aqueles que guardam a lei de Deus. E aí fica mais fácil de realmente você entender que a coisa ela tem que ver o quê? Com a lei de Deus. Né? E não é algo simplesmente como um chip, ou código de barras, enfim, ou qualquer outra tecnologia que aparecer aí nova, as pessoas vão falar, né? Isso agora isso daí é a marca da besta, ou seja, quem tomar a vacina já está perdido. Né? Deus não trabalha dessa forma, né? E outra, a marca da besta não é uma coisa que vai mudando. A palavra de Deus, ela é segura, né? Ela aponta para a gente, é isso, e é isso, né? Então a gente realmente tem que procurar estudar, que nem o Ezequias falou, né? Estudar a palavra de Deus, se aprofundar com oração e pedir para que o Espírito Santo realmente nos mostre toda a verdade, né? Para que a gente possa compreender bem esse assunto. Igreja está um pouco calada, se tiver alguma dúvida, se quiser complementar alguma coisa, levanta a mão que a gente vai dar oportunidade também para juntos conversarmos sobre esse assunto. Irmão, vamos entender. Qual foi o propósito da vacina? Certo, Marco? Certo? Se eu estiver errado, pode corrigir. A igreja também. O propósito da vacina foi tentar imunizar, ajudar diante do acontecido. Agora vamos lá. Foi imposta algumas regras? Foi imposta algumas regras. Por exemplo, nós estamos com máscara aqui por quê? Estamos obedecendo regras. Mas quando está relacionado à profecia, é diferente. Por quê? Vamos lá. Irmãos, o decreto é uma coisa universal. Não é uma coisa regional e local. E outra, não é tão assim porque nós temos algumas liberdades, vamos dizer assim, né? Se você chegar em algum lugar, você até pode chegar, comprar sem a máscara, você pode conversar com alguém, você pode ter um acesso até mais livre. Mas o decreto é diferente. O decreto é algo universal. Isso aí vai ser uma coisa patente, uma coisa clara. Por quê? Porque isso vai ser imposto como lei. E uma lei que vai ser direcionada pelos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América não decretou isso ainda. Vamos ver um pouquinho mais. Na questão de igreja e Estado, não existe essa união ainda. Não existe. Vai se acontecer, mas não existe ainda. Então o que acontece? Quando isso for colocado como imposição de lei, a Constituição dos Estados Unidos da América, ela vai ter que ser modificada. Não é porque é uma coisa que vai acontecer. Eles dizem que ali nós temos um país de uma boa democracia, nós temos um país assim politicamente correto, nós temos um país que obedece às leis, mas a Constituição ela vai ser mudada. A pedido de quem? Nós sabemos a pedido de quem profeticamente, né? Então vai ser levado essas leis, vai ser voltado essas leis, aí entra como imposição. Aí o que vai acontecer? Termina essa liberdade religiosa. Então hoje nós temos a liberdade religiosa. Quando esse decreto, irmão, for feito, irmão, nós não estaremos nem aqui na cidade mais. E hoje a gente está na cidade. Com máscara ou sem máscara, nós estamos na cidade. Uma coisa que é muito boa a sua pergunta, depois a irmã vai fazer. Achei muito interessante a sua pergunta, mas a gente, pela lógica, a gente tem que pensar o seguinte. Por exemplo, se eu tomar a vacina, eu vou estar transgredindo a lei de Deus? Não. Outra, nós identificamos a besta, né, como sendo Roma e os Estados Unidos da América.
A vacina tem alguma relação com esses poderes? Não, nenhum. Então, mas é muito interessante, porque realmente o que nós entendemos é que todo o cenário atual do mundo, a pandemia, é um ensaio para o que virá. Porque vai ser algo semelhante, só que vai ter a ver com adoração, vai mexer com o coração das pessoas. Vai ter a ver com a lei de Deus. Então a vacina ela não tem essa relação, ok? Porque a gente toma. Aí outra vacina é uma coisa antiga, não é uma coisa nova. Não é? Nós tivemos várias pandemias já, e talvez há décadas atrás, a mesma coisa já aconteceu, né? E por isso que a gente então não acredita que seja a vacina, mas é um ensaio. É como se Deus estivesse falando assim, ó, presta atenção, porque a coisa ela está afunilando, vai ser mais ou menos assim mesmo. Eu estava vendo, pesquisando, que nos Estados Unidos, por exemplo, quem não tomar a vacina está arriscado a perder emprego. Quem é funcionário público está arriscado a perder o emprego. Então, é um ensaio que está sendo feito, tá? Só que a marca da besta não é a vacina ainda. Essa questão do controle é muito interessante, porque assim, isso não está determinado e não está revelado, né, como será feito. Mas a gente tem vários caminhos aí. Tem um livro aqui que eu até queria indicar para os irmãos, a leitura, é de um autor norte-americano chamado Jaron Lanier, 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais. É um livrinho fininho assim. Assim, a gente sabe que as redes sociais elas são muito importantes, mas a gente precisa usá-las com sabedoria, com inteligência. Ele coloca alguns argumentos aqui, e ele trabalhou em Facebook, Twitter, enfim, é um dos grandes lá. Ele largou assim algumas, mas hoje ele trabalha no LinkedIn, né, que é uma rede social profissional. E ele diz algumas coisas interessantes. As redes sociais, elas manipulam você. E hoje, um dos grandes motivos que existe no mundo que motiva intolerância religiosa e uma série de outras intolerâncias são as redes sociais. Existe uma polarização muito grande. Ele diz que as redes sociais, elas vão isolando você numa bolha. Por exemplo, se você é adventista do sétimo dia, logicamente você vai participar de algumas comunidades, você vai postar algumas coisas ali, e logo você vai sendo isolado. Eles vão jogando você para dentro de uma bolha e taxando você de fanático, de fundamentalista. Os adventistas do sétimo dia já não é de hoje, eles são considerados fundamentalistas, radicais, porque eles acreditam na literalidade do livro de Gênesis, dos capítulos 1 ao 11. Acredita na literalidade do dilúvio, acredita na literalidade da criação. Então, por que eu estou falando isso? Porque as redes sociais, os algoritmos, hoje a gente vive num mundo super conectado. Você sabia que tudo que você posta nas redes sociais, mesmo que você apague, o governo dos Estados Unidos, eles têm registro lá. Agora, eu te pergunto uma coisa. As principais plataformas de tecnologia hoje, de qual país é? Da besta da terra. O Google, YouTube, Facebook, Twitter eu não tenho certeza, mas eu acredito que seja americana. O TikTok acho que é chinês, né? Mas a maioria das redes sociais, a Amazon, por exemplo, eles sabem o seu perfil para ficar lançando propaganda ali para você. Ou seja, então essa questão de controle, a questão que foi mencionada aqui do dinheiro, né, do dinheiro físico ser extinto, na pandemia a OMS, ela pressionou os governos para aprovarem políticas para extinguir realmente o dinheiro, porque eles diziam que o dinheiro era um veículo de transmissão do coronavírus, o dinheiro físico, né? Para as pessoas utilizarem criptomoeda, cartão, enfim. Então, realmente, essa questão de controle, eu acho que tem muito a ver aí, está intrinsecamente ligado com redes sociais, questão de score bancário. Já ouviu falar em score bancário? Você levanta o seu perfil, eles têm muitas informações, né? O sistema bancário, por exemplo, quando você vai pegar um crediário, um financiamento, os caras sabem a sua vida, eles fazem uma varredura total da sua vida. Então, para eles saber se você é um guardador do sábado, que no futuro nós seremos transgressores de uma lei que será imposta,
esses controles vão ajudá-los, né, a nos boicotar para que a gente não possa comprar nem vender. Se você quer saber o que o banco sabe da sua vida, você pode ir no seu aplicativo e pesquisar Registrato Banco Central. Você vai ver que o banco sabe de coisa que nem você mais lembra. E ainda está ali guardado. O número 666. Alguns faz cálculo, pega nome, né? Pega o nome do Vaticano, pega nome de pessoas, pega CPF e faz lá sempre umas contas lá e dá 6666. O que é esse 666? Eu posso pegar um nome aleatório e fazer um cálculo, se tem 666 é ele, eu posso pegar um número de CPF ou eu tenho que tomar cuidado na hora de calcular isso? Bom, essa pergunta também é capciosa, né, como diria o Leandro Quadros. O número 666 eu sigo mais ou menos essa lógica da questão da marca da besta. A gente precisa entender que está tudo relacionado ali. Mas para a gente poder entender bem essa questão do 666, o Antigo Testamento nos ajuda bastante. Alguns textos nós lemos aqui, quando a gente vai para o Apocalipse, no capítulo 13, está dizendo no verso 18, né? Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, os irmãos derem uma olhadinha em Daniel no capítulo 3. Vamos dar uma olhadinha lá em Daniel no capítulo 3. A gente vai ver que existe ali um paralelo muito grande com o Apocalipse 13. Daniel capítulo 3. Ali acontece, aqui é uma miniatura do que vai acontecer no futuro. Então, vamos ler ali Daniel capítulo 3, a partir do verso 1. Ali a gente tem a história dos companheiros de Daniel que foram livrados da fornalha de fogo, né? Então o texto está dizendo assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem, olha lá, então a questão da imagem do Apocalipse, né? De ouro que tinha quantos côvados? 60 côvados de altura e quantos de largura? Ou seja, aqui a gente já tem uma relação do número 666. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei mandou ajuntar, aí aqui ele fala uma série de cargos políticos ali, né? Para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então no verso 4, vamos olhar o verso 4 agora. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós todos, ó povos, nações e homens, de todas as línguas. Ou seja, todas as pessoas eram obrigadas a fazer o quê? No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífero, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, quantos instrumentos aqui? 6 instrumentos. Olha só. Vos prostrarei e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então aqui o texto está dizendo que a imagem que foi feita tinha 60 côvados de altura, 6 de largura. Eram 6 os cargos, se você for olhar lá, os cargos políticos que ele fala, os prefeitos, os sátrapas, são 6. Eram 6 os instrumentos. Então esse número 6, ele tem a ver, não é com uma pessoa, que nem você falou, a gente pode pegar o nome de uma pessoa, calcular lá o nome dela e vai dar lá que é 666, então essa pessoa é o anticristo, como algumas pessoas dizem. O número da besta a gente não pode aplicar a uma pessoa, mas sim a um sistema. É um sistema. Da mesma forma que a gente está vendo aqui no livro de Daniel. E a mesma coisa que aconteceu aqui, ou seja, as pessoas que não adorarem a imagem que Nabucodonosor levantou, que ele é representado pelo poder civil e também religioso, né, porque ele impôs um decreto de lei que afrontava a adoração ao Deus verdadeiro. As pessoas elas iam para onde? Na fornalha. Só que aqui tem um detalhe: eles morreram na fornalha ou não? Então todos aqueles que se recusarem a adorar a besta e a sua imagem, o Senhor Jesus vai livrar também da morte. Amém. E isso nós temos que deixar bastante claro também, porque a gente fica falando besta, número da besta, tal, e a gente se esquece do personagem principal do Apocalipse, que é o Senhor Jesus. Ele está no controle, e assim como ele livrou os amigos de Daniel, que se recusaram a adorar,
Da mesma forma, aqueles que se recusarem a adorar a besta e a sua imagem, e, né, que tem o número 666 por trás, ou seja, quando João ele utiliza esse número, ele fala assim: lembre-se do que aconteceu no Antigo Testamento. E alguns estudiosos, arqueólogos, que nem cristãos são, eles fizeram algumas escavações nas ruínas ali de Babilônia. Eles encontraram alguns vestígios, né, de achados arqueológicos. Eles diziam que o número 6 ele está relacionado à numerologia dos deuses da Babilônia, sendo o número 6 para o deus menor e o número 60 para o deus maior. E a totalidade dos deuses na soma da 666. Beth. Perfeito. É mais ou menos, muito interessante também, é mais ou menos como você querer colocar a criatura no lugar do Criador, né? E é isso que a igreja romana, assim, não querendo ofender a fé das pessoas, né? De repente não sabe se tem algum irmão católico que está nos assistindo, mas o Papa, o título dele em latim é Vicaris Filii Dei, né? Que é o vicário do Filho de Deus, ou seja, o representante de Deus na terra. Eles têm, é por isso que lá a besta do mar representa Jesus, porque eles querem, a besta do mar quer tomar o lugar de Jesus. O Papa na pandemia, no auge da pandemia, ele concedeu uma indulgência plenária em Roma, ou seja, ele rezou sozinho em Roma, lá no Vaticano, e ele concedeu o perdão para 1,3 bilhões de pessoas, né, que é a comunidade católica no mundo. Agora, quem é o Papa para dar indulgência ou perdão do pecado dos pecados das pessoas? Você entende porque o Apocalipse ele diz que este poder abriu a boca para falar arrogâncias e blasfêmias? Então está tudo relacionado. Então, a gente viu que o 666 é número de homem, e no começo você falou que tinha um decreto dominical. É só a igreja adventista que acredita nesse decreto dominical? Tem outras denominações? É uma coisa que surgiu com a igreja adventista? Ou é uma coisa que vem de antes? Você fez a pergunta, né, Marco? Deixa eu ver aqui. O decreto dominical é isso mesmo? É exclusividade adventista ou tem outras denominações que pregam? Olha, a igreja adventista, ela é beneficiada pela revelação que ela teve. Então, os detalhes específicos, bíblicos e proféticos, a igreja tem esse privilégio. Agora, eu estava comentando com o Fernando ali, na hora que ele chegou ali, nós sabemos que outras religiões, elas declaram verbalmente. Não tem aquele conhecimento todo, né? Não tem aquele estudo todo. E outra, eles não creem no espírito de profecia. Essa é a realidade. Aqui o irmão pregou aqui de manhã, né? Uma luz menor esclarecendo para você a luz maior que é a Bíblia. Então, ou seja, a igreja adventista, ela é privilegiada por receber esse privilégio, essa luz toda. Então, ela tem essa facilidade para ter essa visão profética na questão do sistema que vai acontecer, né? Dessa imposição do decreto dominical. Quando a gente fala em decreto dominical, esse livro aqui que a gente mostrou, que é o Apocalipse 13, ele é muito interessante. Eu recomendo fortemente que você adquira esse livro e leia ele, é muito bom. Sabe por quê? Porque o autor, que é o Marvin Moore, ele aborda a questão como se ele estivesse falando para um não adventista. Porque quando a gente fala em decreto dominical, parece uma coisa muito absurda, né? Como é que isso vai acontecer? Como que um mundo globalizado, de maioria democrática hoje que nós vivemos, como que isso vai ser imposto uma lei? Para pensar, como que um muçulmano vai guardar o domingo?
como é que um ateu vai guardar o domingo? Sendo que o domingo ele tem uma roupagem religiosa. Então, nesse livro ele aborda essa questão, e quando a gente para pensar realmente na profecia, a gente fica também, a gente pode pensar, poxa, será que o que eu estou pregando é plausível? A gente sabe que sim, porque a gente tem muita base bíblica, temos o espírito de profecia, mas se você parar para pensar, né, quando Noé ele estava pregando que ia vir um dilúvio, o que será que as pessoas olharam para Noé e falaram, meu, esse velho está doido, né? Dilúvio? Nunca nem tinha nem chovido. Quando você vai falar de decreto dominical para as pessoas, meu, esse cara está maluco, né? Que coisa absurda que ele está falando. Mas assim, a gente sabe que, eu vou complementar aqui, depois a irmã comenta, que isso vai realmente acontecer, né? A gente tem muita base bíblica, e respondendo a pergunta, né, nós como adventistas somos sim exclusivos nesta interpretação de Apocalipse 13. Inclusive até esse livro ele menciona que quem trouxe a doutrina do sábado para a igreja adventista não foi uma adventista, foi uma batista do sétimo dia, chamada Raquel Oaks. Ela guardava o sábado e ela trouxe o sábado para o seio do adventismo. Agora, se você perguntar para mim, quantos batistas do sétimo dia existem hoje no mundo? Cerca de 50 mil. E quantos adventistas do sétimo dia tem hoje no mundo? Acho que já passamos dos 20 milhões, né? Porque os adventistas, lógico, nós guardamos o sábado porque é o dia para ser guardado, mas nós aplicamos o sábado a uma controvérsia no fim do tempo. Então nós temos uma visão do sábado que é diferente dos batistas, por exemplo, e de outras denominações que guardam o sábado. Que o sábado ele será um ponto de controvérsia no fim do tempo. Então essa questão do decreto dominical, ela é exclusiva da nossa igreja mesmo. Sim. Então é isso. Esse é o nosso primeiro JA. Nós, da equipe do Ministério Jovem, agradece por vocês terem vindo.